Pessoal, já quero começar com novidades sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A China assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. O país vai substituir o Brasil e trazer uma nova rodada de reuniões para tentar buscar um consenso sobre a guerra no Oriente Médio. Luca Bassani chega ao vivo e vai trazer as informações agora. Luca, a China já adiantou quais podem ser as propostas? Muito boa noite para você aí, boa tarde aqui para a nossa audiência. Boa tarde a você, Evandro, aos nossos comentaristas e também a toda a nossa querida audiência. Nós vemos que a China está, então, agora na presidência rotativa do Conselho de Segurança, esse cargo que ficou até a semana passada nas mãos do Brasil, que infelizmente não conseguiu fazer com que nenhuma proposta prosseguisse no aspecto de buscar a paz ou até mesmo a liberação dos reféns, que é uma das preocupações principais de Israel neste momento. Os chineses disseram que o principal objetivo, e fizeram inclusive uma promessa, será não só impedir com que mais pessoas civis e inocentes venham a morrer, assim como impedir com que a escalada desse conflito ultrapasse as fronteiras da faixa de Gaza e do Estado de Israel, portanto, evitando um conflito generalizado no Oriente Médio. Como os chineses farão isso ainda não foi especificado. Nós sabemos que grande parte do corpo diplomático chinês, através de enviados especiais pelo governo de Pequim a diversos países da região, isso já começou desde o começo da guerra, inclusive, então, a gente vê não só a participação de Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano que esteve no Oriente Médio novamente durante os últimos dias, mas também os chineses fazendo isso dos bastidores, e vemos que o principal desafio será o convencimento dos chineses para que os americanos, britânicos e franceses, que também possuem o poder de veto, não escolham o veto, uma vez que uma proposta, uma resolução seja trazida para, então, a votação de todos os 15 membros do Conselho de Segurança. Essa questão do veto ela é muito delicada, é bom a gente recapitular a nossa audiência que o Brasil trouxe uma proposta que foi vetada pelos americanos, os americanos trouxeram também uma proposta que, por sua vez, foi vetada pelos russos. Então a gente vê que esses interesses muitas vezes pessoais ou individuais, nacionais de cada uma dessas potências se sobrepõem ao interesse comum pela paz, ao mesmo tempo em que há dificuldades em uma redação de uma resolução que agrade todas as partes. Afinal, é preciso deixar claro que o Estado de Israel tem o direito de se defender, que os reféns precisam ser liberados incondicionalmente e imediatamente, e que também todas essas mortes que são ocasionadas pelos bombardeios israelenses busquem ser minimizadas com pausas humanitárias, cessar fogo, seja lá qual for a palavra escolhida, para que o maior número de pessoas consiga deixar a faixa de Gaza, principalmente os feridos e os estrangeiros, durante os próximos dias, e a ajuda faça seu caminho de maneira mais intensa, mais veloz. Afinal, eram 500 caminhões diários que chegavam em Gaza antes da guerra e agora não são nem 20, o que vai fazer com que, ao longo prazo, a fome, a falta de remédios, falta de água próprio consumo, água potável, acabe acometendo mais pessoas e fazendo com que mais mortos surjam de maneira desnecessária. É uma questão muito complexa. Vamos esperar ver quais serão as propostas concretas dos chineses, mas realmente é um objetivo do governo de Pequim, que quer ampliar toda a sua participação, não só na geopolítica local do Oriente Médio, mas também global, sendo agora, então, presidente rotativo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bassani, você traz uma análise muito importante, eu concordo com você, né? Cada país fica olhando para si na tentativa de protagonizar uma solução e nenhum deles consegue chegar a um consenso que de fato atinja o que é necessário para esse conflito ali entre Israel e a faixa de Gaza. Gustavo Segré tem uma pergunta para você. Confundi com a Langani, também está na fila. Vai lá, Segré, primeiro. Luca, boa noite para você. Muito obrigado, como sempre, pela tua explanação. A proposta do Brasil, me parece, foi a que mais perto esteve de ser uma proposta aceitável. E naquele momento, a situação que complicou e que provocou o veto dos Estados Unidos foi não ter o direito de defesa de Israel. Tudo parecia encaminhado para que, se tivesse incluso essa frase, poderia ser resolvido, mas não foi. O Brasil perde, então, a chance e agora a China volta com todo o interesse normal de quem está presidindo o Conselho de Segurança de resolver a questão. Politicamente, é uma questão muito válida. Qualquer país que presida o Conselho de Segurança e que consiga a paz no Oriente Médio vai ser lembrado como o resolvedor dessa situação. Mas
Nesse ponto em particular, tem alguma proposta que você conheça como que esteja sendo avaliada para ser enviada no Conselho que possa ter aprovação? Porque, e concluo, não tem, lamentavelmente, a mesma força de negociação a China, pelo seu poderio em vários setores, que a força que teve o Brasil como presidente do Conselho. É isso mesmo, Segré. Boa tarde para você, muito bom falar com você também. A gente vê que a proposta brasileira, dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança, teve o voto favorável de 12, a abstenção de 2 países, a Rússia e o Reino Unido, e o veto americano. Portanto, foi aquela que chegou mais perto de um consenso de todos aqueles que participam do Conselho. No caso chinês, a dificuldade será a mesma. Nós temos também ainda a possibilidade de um veto dos 3 países ocidentais que têm esse direito, né? Como falávamos aqui, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, mas o poder que a China tem nos bastidores, ela é realmente fundamental. Nós vemos que até mesmo no aspecto dos seus aliados muçulmanos, aliados que apoiam a causa palestina, até mesmo os grupos terroristas no Oriente Médio, como é o caso do Hamas, do Hezbollah, o Irã, ele é um dos principais financiadores, e isso temos falado aqui de maneira extensa durante o último mês, e a China é o maior parceiro comercial do Irã. Então, através da via econômica, pode haver uma pressão para que o Irã, através da sua influência, liberte os reféns, e com mais reféns libertos, isso possa, então, resultar a mais pausas humanitárias, ou até mesmo um cessar-fogo aí de algumas horas, para que a ajuda humanitária chegue em maior volume. O problema é que os americanos não parecem querer deixar com que o protagonismo de uma resolução caia nas mãos de outra potência. Nós sabemos que, nesse momento, as relações chinesas, americanas, estão melhores do que as relações russas, americanas, mas elas são igualmente complexas e antagônicas em muitos pontos. Então, a gente vê que a dificuldade vai ser principalmente Antony Blinken e os diplomatas chineses, essas forças especiais, negociarem, cada um pressionando os seus parceiros, os americanos com a sua influência perante Israel e os chineses com a sua influência perante os países árabes e principalmente, no caso, o Irã, para que se encontre um compromisso, se encontre uma espécie de ambos os lados cedendo alguma coisa. Mas isso não será tarefa fácil. Provavelmente essas primeiras sessões presididas pela China terão também a mesma dificuldade de se encontrar um consenso, assim como foram as últimas presididas pelo Brasil. Infelizmente, a gente provavelmente ficará falando sobre essa guerra no aspecto diplomático por muito tempo, enquanto que do aspecto militar é importante a gente atualizar. Já são mais de 10 mil mortos, colocando israelenses e palestinos. Desses 10 mil mortos dentro da faixa de Gaza, 4 mil são crianças, e os soldados israelenses anunciaram que conseguiram fazer a divisão da faixa de Gaza, ou seja, cortar a faixa ao meio, chegando até o mar, mais ou menos na metade, separando o norte de Gaza do sul de Gaza. Lembrando sempre que no norte de Gaza, onde está a maior parte da população e a maior parte da rede de túneis do Hamas, que é o grande objetivo de Israel para eliminar o maior número de terroristas e também, de fato, acabar com o governo do Hamas dentro da faixa de Gaza, esse pedaço de terra de 360 quilômetros quadrados com mais de 2.300.000 pessoas. Bassani, eu vou aproveitar a sua presença só mais um pouquinho para uma última pergunta aqui do Gani. Vai lá, Gani. Boa noite, Luca. Os Estados Unidos me parecem que têm uma posição bastante dúbia. De um lado, eles apoiam Israel, o direito de Israel se defender, mas, por outro, o presidente Biden recentemente disse num cessar-fogo, pelo menos temporário. E me parece que isso tem muito a ver com o cenário eleitoral. O desfecho da situação em Israel pode impactar as eleições, principalmente para o Partido Democrata que está no poder. Está correta essa leitura que eu fiz? E como é que está esse jogo nos Estados Unidos agora? Eles estão mais pró um cessar-fogo ou não? Olha, Alan, assim como aqui na Europa, nós vemos que os Estados Unidos também foi palco de várias manifestações pró-Palestina ou pró um cessar-fogo imediato, por conta das fortes imagens que todos temos recebido da faixa de Gaza, da destruição de muitas crianças que morreram, inocentes, perdendo as suas casas, e isso faz com que aquela ala mais progressista, um pouco mais à esquerda, que é uma base eleitoral importante do presidente Biden, comece a questionar o seu apoio. Não questionar a ponto de querer votar em Donald Trump, que é um ícone da
dos conservadores, da direita americana, mas para tentar, pelo menos, esvaziar esse apoio incondicional que muitos deles ofereceram durante a eleição de 2020 e acabou sendo fundamental para a eleição de Biden em alguns estados. Então, eu acho que ele tem repensado nisso. De maneira alguma, eu acredito que os Estados Unidos vão deixar de apoiar Israel, ou até mesmo parar de enviar auxílio militar, até mesmo eles desenvolvem conjuntamente muitos armamentos, muitos sistemas antiaéreos. O próprio Iron Dome foi desenvolvido com americanos e israelenses em conjunto, mas acredito que um pedido para que haja uma redução dos bombardeios ou até mesmo que mais operações pontuais de inteligência aconteçam para a recuperação dos reféns ou para a eliminação de terroristas, em detrimento de bombardeios mais intensos, como a gente tem assistido durante os últimos meses. Essa pressão ela vem interna dos Estados Unidos e reverbera no ponto de vista da política externa. E com certeza, como você colocou, a questão eleitoral ela é sim muito relevante. Afinal, nós temos um ano até as eleições americanas, não só do presidente, mas também parte do Senado e todo o Congresso. E o caso o presidente Biden seja eleito, e ele quer que isso aconteça, ele vai precisar de uma base no Congresso para continuar aprovando esses orçamentos bilionários de ajuda, tanto à Ucrânia quanto a Israel. Então, é bom dar algum tipo de resposta a esse eleitorado mais progressista que se sente insatisfeito neste momento, vendo essas imagens também. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco conversamos mais.